TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Sejam muito bem-vindos. Hoje é sábado e a gente chega com o nosso resumo da semana para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, mandando sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Já está na sua tela nosso e-mail tvc@gmail.com. TVC, Correio da Manhã, @gmail.com. E o nosso WhatsApp, 24 é o DDD 998398384. Não se esqueçam, manda sua mensagem pra gente. Vamos então às notícias deste sábado, dia 4 de março de 2023. Pelo menos 180 milhões de mulheres enfrentam a endometriose no mundo. Secretaria de Saúde do Estado distribui doses da vacina de reforço bivalente. Detran do Rio realiza serviço de vistoria itinerante de veículos no interior do estado. Petrópolis registra queda nos casos confirmados de Covid-19 e internações de UTI. E mais, moradores do Quarteirão Brasileiro reclamam de abandono por parte do poder público. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição com o que foi destaque no nosso jornal nessa semana, no nosso jornal impresso, no nosso Correio da Manhã. Vamos direto aqui à primeira página, que teve uma notícia. Secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, Nicola Mittioni, recebe prêmio na Bolsa de São Paulo. A concessão de saneamento realizada pelo governo do Rio venceu o prêmio P3C PPPS e concessões na categoria Melhor Estruturação de Projetos. A premiação realizada pela B3 em São Paulo, que é a Bolsa de Valores, reconhece profissionais, empresas e órgãos públicos que se destacam na atuação em infraestrutura econômica, social e ativos ambientais. A concessão foi realizada em 2021. No total, serão investidos 32 bilhões pelas concessionárias ao longo de 35 anos, beneficiando 13 milhões de pessoas. Esse é o maior projeto socioambiental da América Latina e vai universalizar a distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto em 46 municípios do estado do Rio. Vamos agora à política. Ministro pede ações sobre trabalho escravo no Sul. Silvio Almeida participa de reunião da ONU realizada em Genebra. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, destacou no dia 27 a importância de uma política nacional de direitos humanos, ao comentar as denúncias de trabalho análogo à escravidão cometidas por empresa terceirizada contratada para prestar serviços a vinícolas localizadas no sul do país. Abre aspas, ele disse o seguinte: o caso dos trabalhadores resgatados em situação semelhante à de escravo em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, mostra a necessidade de uma política nacional de direitos humanos, disse ele em Genebra, na Suíça, onde participou da 52ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Na nossa página do Nacional, teve destaque sobre a operação da Polícia Federal que investiga garimpo ilegal. Esse garimpo comercializava e extraía ouro ilegalmente. Está aí na nossa foto para você conferir. A operação deflagrada na última terça-feira, 28, com o nome da operação Cucuanalande, com o objetivo de identificar e desarticular grupo que extraía, comercializava e exportava ouro obtido ilegalmente em reservas indígenas e unidades de conservação federal. Vamos agora ao destaque de economia. 5 milhões de consultas feitas
Banco Central se surpreende com acesso ao site do dinheiro esquecido. Mais de 5 milhões de consultas foram feitas no primeiro dia de reabertura do sistema de valores esquecidos em bancos, informou o Banco Central. Mas a maioria, 73,4%, não encontrou dinheiro esquecido. O site Valores a Receber registrou mais de 5 milhões de consultas e destas, somente 26,6% foram positivas, ou seja, havia recursos a serem resgatados. O sistema foi reaberto na terça-feira, dia 28. Os saques vão ocorrer a partir do dia 7 de março. Gente, esses foram os destaques da semana do nosso Correio da Manhã. Você confere tudo no nosso site, correiodamanhã.com.br. Lembrando, o final de semana está aí, tem a nossa edição de final de semana nas bancas, você pode correr lá e conferi-las. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o INCA está convocando voluntários para doarem sangue. Exatamente. Olha só, você também vai ver que o INCA, também estima o surgimento de mais de 11 mil novos casos de leucemia a cada 3 anos no Brasil. Um intervalo, inclusive, muito curto, né? O Correio da Manhã volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. A Organização Mundial da Saúde estima que 180 milhões de mulheres enfrentam a endometriose no mundo. A doença, que é mais comum do que se parece, atinge muitas mulheres que muitas vezes não sabem que estão enfrentando o problema. Mas você sabe o que é endometriose? Endometriose? Confira na reportagem de Rafaela Cordeiro. Das 180 milhões de mulheres que enfrentam a endometriose no mundo, 7 milhões são brasileiras. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 10 mulheres no Brasil tem a doença. A endometriose é uma doença inflamatória caracterizada pela saída do endométrio, tecido que reveste o interior do útero, durante a menstruação, para a cavidade abdominal, ao invés de seguir pelo canal vaginal. As taxas, os números da endometriose no mundo, elas são assim, impressionantes. 10 a 20% da população feminina ela pode possuir endometriose. 40 a 70% das mulheres que têm dor pélvica crônica, que é aquela dor que persiste por mais de 6 meses, 40 a 70% das mulheres. E 50% das mulheres que têm endometriose vão
podem ter infertilidade. Então, são números bem impressionantes e que a gente tem que estar bem atento a esse caso. É comum sentir cólicas durante o período menstrual, mas em alguns casos, as dores são tão fortes e persistem que acendem um alerta sobre a saúde da mulher. Quando a saída do endométrio não acontece de forma correta, também pode afetar outros órgãos, como, por exemplo, os ovários, as trompas, o intestino e também a bexiga, atrapalhando os seus funcionamentos. E por isso, os sintomas são de dores persistentes durante o período menstrual, que tendem a aumentar progressivamente com o passar dos meses. Além disso, a endometriose pode ser causa de infertilidade, pois acometendo as trompas, órgãos responsáveis por conduzir o óvulo ao útero, impedem que essa condução aconteça e o óvulo fecundado seja implantado no útero. Essa é a razão de muitos casos de gravidez ectópica, quando o óvulo se prende às paredes das trompas. A infertilidade é o grande vilão, né? Porque as mulheres, elas querem ter seus filhos, a sua família constituída, e isso pode ser um grande problema. Né? Tem dor para urinar, que a gente chama de disúria, aquela sensação como se ela tivesse uma infecção urinária no período menstrual. É óbvio que tudo isso que eu estou falando não necessariamente precisa ser no período menstrual. Tá? Pode acontecer fora também. Isso é muito importante que o paciente entenda, porque senão fica assim, eu tenho dor, eu não tenho nada disso no período menstrual, mas uma semana antes, uma semana depois eu tenho. Então não é endometriose. Não, pode ser sim. O diagnóstico é feito em consulta clínica a partir do relato dos sintomas da paciente, mas podem ser solicitados exames complementares de ultrassonografia de mapeamento, principalmente para os casos de endometriose profunda, quando compromete os intestinos. Uma vez identificado o problema, o tratamento é feito com medicação hormonal para interromper a menstruação durante alguns meses e acompanhar se a mulher permanece sentindo dores, mesmo com a ausência de sangramento. Caso as dores persistam, inclusive em momentos de evacuação e relação sexual, o tratamento cirúrgico é indicado para a retirada dos tecidos do endométrio que estão aderidos aos órgãos afetados. E isso acontece, como você me perguntou, acontece desde o iniciozinho da primeira menstruação dela. Ela pode ter uma menstruação já dolorosa na primeira delas, ou pode vir algum tempo depois. Então a dor, ela tem que ser atenta pela intensidade, não é só pela intensidade, mas pela essa característica do período menstrual e da progressão dela. Quando isso começa a acontecer, aí os sinais estão todos eles em vermelhos, tem que procurar o especialista. Falando de saúde ainda, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro deu início à distribuição das doses da vacina de reforço bivalente contra a Covid-19 para os municípios. Serão distribuídas mais de 243 mil doses referentes à primeira remessa do Ministério da Saúde. Neste primeiro momento, as doses das vacinas bivalentes contra a Covid-19 serão destinadas às pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos acima de 70 anos e pessoas com deficiência. Os imunizantes serão retirados pelos 92 municípios, conforme agendamento na Central Estadual de Armazenagem da Secretaria Estadual de Saúde, em Niterói. Iniciamos hoje a distribuição das vacinas contra a Covid-19 bivalentes. A Secretaria de Estado está enviando para todos os municípios a dose dessa vacina atualizada, vacina que já vai pegar as novas variantes, como a Ômicron. Por isso é muito importante, a partir de segunda-feira, dia 27, você que tenha 70 anos ou mais, inicia sua nova vacinação contra a Covid. De acordo com o cronograma do Plano de Imunização do Ministério da Saúde, as doses da vacina bivalente estão previstas para começarem a ser aplicadas no dia 27 de fevereiro. O intervalo para a aplicação desta dose é de 4 meses da última dose de reforço ou da última dose do esquema primário. Os grupos prioritários para o reforço da vacina bivalente são pessoas de 70 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas de 60 a 69 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores de saúde e pessoas com deficiência permanente. Nós vamos vacinar a todos no nosso país contra a Covid-19 a partir de segunda-feira, paulatinamente, a partir dos maiores de 70 anos, e assim vai sucessivamente
com gestantes, com pessoas depois acima de 60 anos, com indígenas, com trabalhadores de saúde. Nós vamos informando a nossa população a data e a disponibilidade de vacinas para a gente ficar protegidos contra a Covid-19. De acordo com dados registrados no painel Covid da Secretaria de Saúde do Rio, 849.229 pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 não retornaram para tomar a segunda dose, entre as quais completaram o esquema vacinal primário com as 2 doses, 5.643.921 não retornaram para tomar a dose de reforço. Os dados apontam ainda que entre os idosos com 70 anos ou mais, 81% receberam a primeira dose de reforço, mas apenas 55% voltaram para a segunda dose de reforço. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, está convocando voluntários para doarem sangue, já que os estoques estão zerados por conta do carnaval. De acordo com o Instituto, esse período pós-carnaval é preocupante, já que sem as doações devido às festas, o estoque fica realmente zerado. As plaquetas têm vida útil de apenas 5 dias, o que significa que aquelas plaquetas que foram doadas na sexta-feira antes do carnaval, dia 17, já não podem mais ser utilizadas. A plaqueta pode ser obtida através de uma doação regular, quando é separada após o procedimento, ou também através de uma doação específica, quando ela é separada na hora da retirada do sangue. Esse derivado do sangue ele é importante para pessoas que tenham sido submetidas a um transplante de medula, quimioterapia ou alguma internação cirúrgica. A campanha Bloco da Solidariedade foi criada no ano de 2005 e costuma aumentar em 40% os números de doações no pós-carnaval, se comparado à semana antes da festa. Neste ano, mesmo antes do carnaval, as doações de sangue já estavam a 40% abaixo do que é ideal para o INCA. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Agora, atenção motoristas do estado do Rio. Em março, o Detran RJ vai realizar o serviço de vistoria itinerante de veículos em 16 municípios do interior do estado. Nessa ação, o departamento leva o formato móvel de atendimento para cidades que não possuem postos de vistoria, oferecendo mais comodidade aos moradores de cada região. As vagas já estão disponíveis e para utilizar o serviço, basta realizar o agendamento pelo site detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento nos números 21 3460 4040, 3460 4041 e 3460 4042. Durante a vistoria itinerante, é possível realizar serviços de transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município ou alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa ou inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para o Mercosul, entre outros. Confira o calendário para o mês de março. 1º de março, Italva e Itaocara. 2 de março, Quissamã. 3 de março, Cambuci e Aperibé. 6 de março, Areal. 7 de março, Levi Gasparian e Sumidouro. 8 de março, Cardoso Moreira. 9 de março, Rio das Flores e Pinheiral. Dia 10, Rio Claro e Quatis. Dia 13, Mangaratiba. Dia 14, Rio das Ostras e Três Rios. 15 de março, Maricá e Arraial do Cabo e finalizando dia 16 de março em Iguaba Grande. A leucemia é uma doença que atinge as células da medula óssea. E segundo o INCA, mais de 11 mil novos casos da doença devem ser registrados a cada 3 anos no país. A campanha Fevereiro Laranja tem o objetivo de conscientizar a população na prevenção e no combate à leucemia. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são estimados que a cada 3 anos surjam cerca de 11.540 novos casos da doença no país. A leucemia resultou em mais de 3 milhões de mortes nos últimos 39 anos. Os dados são do Atlas do Câncer relacionado ao trabalho no Brasil. Embaixo desse nome leucemia existe, na verdade, um grande número de doenças. Então não existe só uma doença chamada leucemia. Eu arriscaria de dizer que tem perto de 30 leucemias diferentes. Se a gente fosse dividir em 2 grandes grupos, a gente tem um grupo das leucemias agudas e um grupo das leucemias crônicas. O diagnóstico é feito por meio do exame de sangue, o hemograma. De acordo com o INCA, um dos fatores associados à leucemia
é a exposição de produtos causadores da doença, como amianto e agrotóxicos. Agricultores, profissionais da indústria química e civil e mineradores são os públicos mais expostos a esse tipo de material. A leucemia é uma doença que afeta os glóbulos brancos, com acúmulo de células doentes na medula óssea, e a imunidade do paciente é prejudicada por conta da doença. Algumas leucemias crônicas, por exemplo, a leucemia linfocítica crônica, ela pode ser observada por um período sem tratamento e o paciente vai ser tratado apenas no momento de uma progressão dessa doença ou no surgimento de algum sintoma. Em casos graves, é necessário que seja realizado o transplante de medula óssea, mas o número de doadores ainda é pequeno. Quem quiser ajudar e se tornar um doador, basta se cadastrar no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. E o Escritório Governamental de Controle de Exportação da Alemanha confirmou o embargo à exportação de 28 veículos blindados Guarani do Brasil para as Filipinas. Os veículos são fabricados na Iveco, em Sete Lagoas, e possuem sistemas e peças de origem alemã, sujeitas ao controle de exportação. 5 unidades já estão no pátio da empresa aguardando o comprador. A operação comercial com as Filipinas foi feita por meio do governo de Israel. Segundo fontes do Ministério da Defesa, o embargo é uma resposta à negativa dos governos de Jair Bolsonaro e, mais recentemente, de Lula, em fornecer equipamentos militares e munição de tanques à Ucrânia, como queriam os alemães. Além do Guarani, vários projetos brasileiros têm componentes alemães. O jato comercial Embraer E2 tem trem de pouso, sistema de pressurização e pneumático com componente da Liebherr. Inclusive, isso está destacado no site da empresa alemã. Mas o ponto principal é o cargueiro militar KC-390, que tem sistema de pressurização e ar-condicionado também da Liebherr. E os motores são da IAE, uma joint venture da americana Part e Whitening, com a MTU, que também é da Alemanha. Todos esses projetos da Embraer podem ser prejudicados por esse veto alemão, inclusive, né, não só o Guarani, mas também equipamentos da Embraer podem ser prejudicados. O estado do Rio de Janeiro adotou desde a última terça-feira um programa de prevenção ao suicídio voltado para policiais civis, agentes penitenciários e servidores que trabalham com adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. O programa chamado Segurança que Previne tem o intuito de dar suporte terapêutico e realizar ações de prevenção contra o suicídio para agentes de segurança pública. Ele foi lançado nesta terça-feira durante o primeiro encontro sobre saúde mental e autocuidado na segurança pública realizado na cidade da Polícia, no Rio de Janeiro. Os agentes da Polícia Civil, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e do Departamento Geral de Ações Socioeducativas vão receber capacitação de prevenção e pós-venção de suicídio pelo IPES, uma organização sem fins lucrativos especializada no tema. Os profissionais da segurança pública, muitos deles estão adoecidos, né? A gente não pode esquecer que são seres humanos, que são pais de família, que antes de serem profissionais da segurança pública, eles são pessoas. E todas as aflições que abarca, né, uma pessoa, os servidores também sentem. E ainda mais numa atividade tão sensível, tão complexa, que é a atividade de segurança pública. A ideia é que no futuro a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também passem a integrar o projeto. A iniciativa prevê a realização de oficinas de autocuidado, além de ensinar os gestores a lidarem com os profissionais, destacando a importância da saúde mental, além de rodas de conversa. Os profissionais já estão sendo encaminhados para o tratamento psicológico. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que nos anos de 2020 e 2021, o número de suicídio entre os policiais cresceu em 55%. A Polícia Civil foi responsável por uma alta de 61% e a Polícia Militar, um aumento de 54%.
Em janeiro desse ano, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei 14.531 de 2023, que prevê ações de apoio à saúde mental para a categoria. O texto, que já havia sido aprovado pelo Senado em 2021 e modificado pela Câmara dos Deputados, foi ratificado pelos senadores em dezembro. Agora, os vetos serão analisados pelo Congresso Nacional. A norma amplia e detalha o programa Provida, criado em 2018 para atenção psicossocial e de saúde no trabalho aos profissionais da área. E olha só, gente, ultimamente é difícil achar uma criança que brinque com algo que não seja os iPads dos pais, né? Ou deles mesmo, né? Tem muita criança que já tem os iPads aí em mãos. Ou com seus próprios celulares. Quando éramos pequenos, todos eram loucos mesmo. É por aqueles brinquedinhos, né? Os bonecos, entre outros. Olha só, de bonecas de pano a bonecos de ação, de jogos de tabuleiros a videogames, a indústria de brinquedos estava em plena ascensão e os pais se desdobravam para conseguir o presente para os filhos, né? Uns anos atrás, umas décadas atrás. Hoje em dia, os pequenos que brincavam com bonecos já estão bem crescidos e é aí que entram os colecionadores. Destacamos aqui os top 4 de uma lista bem grande. Em quarto lugar está a Barbie Esplendor Rosa, da fabricante Mattel, de 1998. Essa Barbie de luxo veste um vestido de baile bordado com linha de ouro 24 quilates no peitoral. Também possui pedrinhas de cristal, saia de cetim e sapatos folheados a ouro 14 quilates. Todo esse ouro e cristal só serviram para tornar o preço da boneca, que já era cara, ainda maior. E é uma das Barbies mais procuradas pelos colecionadores. O preço original é R$ 250 mais ou menos. Quanto vale hoje? R$ 1.250. Em terceiro lugar estão os Transformers dos anos 80. Optimus Prime Gold, da fabricante Hasbro, de 1980. Antes dos blockbusters estrelados por Megan Fox e dirigidos por Michael Bay, os Transformers tinham sua própria HQ. Foi só depois dela que o conceito virou um brinquedo de sucesso. Os carrinhos que se transformam em robôs fizeram muito sucesso. Altamente colecionáveis, os Transformers vinham em várias cores e tamanhos e são fabricados há décadas. Mas os modelos mais caros vêm dos anos 1980 e são dourados. O preço original, R$ 105. Quanto vale hoje? A bagatela de R$ 18.600. Em segundo lugar, ficou o jogo Air Raid, do Atari 2600, da fabricante Menavision, de 1982. Seu primeiro e único jogo feito para o Atari 2600 com o título de Air Raid foi um jogo de grande sucesso entre gamers de todo o mundo. O objetivo, parecido com o Space Invaders, era proteger prédios ao atirar em aeronaves que lançavam bombas do céu. Por sua distribuição limitada, o jogo hoje em dia é cobiçadíssimo por colecionadores. O preço original custava em torno de $150. Quanto vale hoje? R$ 167 mil. E em primeiro lugar estão os G.I. Joes dos anos 1960, da fabricante Hasbro. Os G.I. Joe são os brinquedos que popularizaram os bonecos de ação, tornando os brinquedos típicos de garotos. Quando foi lançado, no entanto, o brinquedo foi vendido como um boneco de ação, na época visto como algo totalmente diferente de uma boneca por sua virilidade. Afinal de contas, o G.I. Joe era um sagaz membro das Forças Armadas. O preço original, R$ 20. Quanto vale hoje? Estão sentados? R$ 1 milhão. Vale lembrar que todos esses brinquedos têm esse valor se eles estiverem em suas caixas e fechados, com todos os seus componentes. E você vai ver depois do intervalo que, orçadas em mais de R$ 1 milhão, as obras da UPA Centro em Petrópolis mal começaram. E você vai ver também que moradores de Correios contam com atividades culturais gratuitas na região. A gente volta já. Não é jornalismo de direita.
é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Voltamos. Olha, no início da semana, as internações por Covid-19 em unidades de terapia intensiva em Petrópolis ficaram zeradas. Não havia nenhum paciente internado com a doença em UTIs e 3 pessoas estavam internadas em leitos clínicos, considerando todos os hospitais da cidade, tanto públicos quanto privados. Esta é a primeira vez no ano de 2023 que a cidade está com todos os leitos de UTI Covid liberados. De acordo com o painel de monitoramento da Covid-19 disponível no site da Prefeitura de Petrópolis, há 3 pessoas internadas em leitos clínicos com a doença, sendo 2 no Hospital Alcides Carneiro e 1 no Hospital Municipal Nelson de Saerpe. Como o mês de fevereiro ainda não chegou ao fim, até o momento não há informações sobre óbitos causados pela doença neste mês. Em janeiro, um homem morreu pela doença, enquanto em dezembro de 2022 foram registradas 2 mortes. Desde o início da pandemia, em 2020, 1.753 pessoas morreram por Covid-19 na cidade. No início do mês de fevereiro, a Prefeitura de Petrópolis publicou um decreto desobrigando o uso de máscaras no transporte público e nas escolas públicas e privadas. O equipamento continua sendo obrigatório nos hospitais. Mas, segundo o Infogripe, é preciso estar alerta, já que, com o carnaval, novos casos de Covid-19 podem ser confirmados nos próximos dias. Eventos de grande aglomeração, como o carnaval, facilitam a transmissão de vírus respiratórios e os impactos podem ser vistos apenas no próximo mês. Além disso, a cidade vem registrando uma queda significativa nos casos confirmados de Covid-19. Desde o início do mês de fevereiro, a cidade registrou 71 casos de infecção pelo coronavírus, enquanto apenas 1 ainda está em análise. A cidade registra atualmente 19 casos ativos da doença. Em comparação com o mês de janeiro, houve uma queda de 78% na confirmação de casos. Naquele mês, 338 pessoas se infectaram com a Covid-19. Se comparado ao mês de dezembro de 2022, a queda é ainda maior, quando foram registrados 1.556 casos. Naquele mês, por conta das festas de fim de ano, os casos aumentaram. Porém, no mês de novembro de 2022, os casos confirmados eram mais do que o dobro. Naquele mês, a cidade registrou 3.817 casos confirmados da doença. Em Petrópolis, a Secretaria de Saúde iniciou a imunização com a vacina bivalente da Pfizer no município. De acordo com o cronograma, os idosos são os primeiros a receberem o imunizante.
As 2.452 doses chegaram nesta sexta-feira ao município e, de acordo com a Secretaria de Saúde, os idosos acima dos 70 anos e as pessoas imunossuprimidas e quilombolas acima dos 12 anos vão ser os primeiros a receber a vacina bivalente da Pfizer. Vale lembrar que não é necessário o agendamento. No entanto, a Secretaria de Saúde informou que é preciso estar com o ciclo vacinal completo, ou seja, com pelo menos a primeira e a segunda dose e que ela tenha sido aplicada nos últimos 4 meses. De acordo com o calendário do Ministério da Saúde, a partir do dia 17 de abril, os profissionais de saúde vão ser imunizados com a vacina bivalente. Richard Stutzenburg, de volta ao estúdio. E orçadas em mais de R$1 milhão, as obras da UPA Centro em Petrópolis mal começaram. Pelo terreno é possível ver muito entulho, mesmo faltando apenas 15 dias para o término do prazo da entrega das obras. As obras da unidade de pronto atendimento foram iniciadas no dia 7 de novembro do ano passado, mas no local pouco foi feito. As intervenções são realizadas pela Mark Engenharia. O terreno também passa por intervenções de contenção após as chuvas de fevereiro de 2022. Para os petropolitanos, a obra não vai ser entregue a tempo. As obras da UPA Centro estavam previstas para terminarem em 4 meses, mas estão atrasadas há 2 semanas. Para os petropolitanos, o funcionamento da unidade é fundamental, visto que, atualmente, a unidade funciona temporariamente no Hospital Nelson de Saerp, no Bingen. Com certeza faz. Isso todo mundo sabe, né? É uma pergunta que tá na boca do povo. Às vezes lá em Cascatinha é longe, pra gente que mora aqui, até chegar lá e às vezes não tem um atendimento, não tem como. Faz muita falta daqui, com certeza. As obras vão ser realizadas na parte interna da unidade. Na UPA do Centro, cerca de R$400 mil serão destinados para revestimentos internos, 105 mil para instalações e 14 mil para pintura. Mas os petropolitanos ainda reclamam devido à demora das obras. Muita coisa, a gente não tem muita opção. A gente que mora do lado de cá, a gente fica à mercê dessa aqui. Agora que tá dessa bagunça que tá isso aí, se deslocar lá para Cascatinha, muito longe, cara. E chega lá também não tem atendimento, cara. Isso aí tá uma pouca vergonha. De fato, é o que está acontecendo com a nossa cidade, é isso aí que vocês estão vendo aí. Já as obras de contenção foram iniciadas no dia 9 de janeiro de 2023, com um valor superior a R$3.600.000, que serão realizadas pela Petrovias Engenharia e Construções. Mas apenas telas foram colocadas até o momento no local. Questionamos a Prefeitura de Petrópolis sobre o prazo da entrega das obras da UPA Centro, mas até essa edição, até o fechamento da nossa edição, a gente não teve resposta sobre o assunto. O Procon Petrópolis iniciou ações itinerantes nesta semana contra a concessionária Enel. Cerca de 70 agentes integram as ações com 24 viaturas. Após inúmeras reclamações devido à demora para o restabelecimento da energia elétrica em localidades de Petrópolis, o Procon da cidade já iniciou atendimentos itinerantes contra a Enel, concessionária responsável pelo serviço. Em alguns locais, como no Brejal, no 5º Distrito, moradores ficaram 5 dias sem energia. A partir do dia 15, o Procon começou a receber diversas reclamações, de comunidades que estavam há mais de 48 horas sem fornecimento. A partir dessa data, infelizmente, o problema só piorou. Inclusive, alguns locais chegaram a ficar 5, 6 dias sem fornecimento. Então, a gente teve um trabalho muito grande durante o período carnavalesco, para poder cobrar que a empresa Enel, a concessionária de energia elétrica, pudesse fazer esse restabelecimento. Além dos dados pessoais, os consumidores devem ter em mãos notas fiscais dos produtos danificados e os números de protocolo registrados por ligação. A concessionária tem um prazo de 15 dias para apresentar uma resposta. De acordo com o Procon, as ações vão ser realizadas principalmente nos locais mais afetados e nos distritos. De acordo com a Resolução 1000 de 2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a concessionária tem um prazo de até 5 anos para realizar o ressarcimento. No entanto, quanto antes esse pedido for realizado, mais rápido é o processo e retorno ao consumidor. O prazo máximo é de 5 anos, mas se o consumidor fizer esse pedido até 90 dias, o trâmite é mais célere e menos burocrático. Por exemplo, dispensa a apresentação de nota fiscal, ele tem uma tramitação interna dentro da concessionária mais ágil, para poder fazer esse reparo. Ele precisa de menos elementos para demonstrar que houve um dano naquele produto. Então, todo o trâmite é muito mais ágil. Por isso que a gente pede que os consumidores estejam atentos e não percam essa oportunidade
possibilidade agora de fazer e registrar essa reclamação, que é muito importante. É importante frisar isso, né? Não só para o seu problema pessoal, mas para ajudar o PROCON a tomar medidas contra a empresa. As denúncias contra a concessionária também podem ser realizadas pelo e-mail procon@petrópolis.rj.gov.br, pelo telefone DDD 24 2246 8469 ou na sede do órgão, localizada na Rua Doutor Moreira da Fonseca, número 33, no centro da cidade. Chegamos a ter mais de 5 mil unidades, né, sem fornecimento de energia elétrica, o que acabou obrigando o município a ingressar com uma ação contra a empresa durante o feriado carnavalesco, né, para que essas medidas fossem adotadas com mais rapidez, com mais celeridade, né? Então, o nosso objetivo é justamente atender a população que mais precisa, né? Não só orientando, né, mas também já encaminhando para o Poder Judiciário para que as pessoas possam pedir o ressarcimento dos danos materiais e morais suportados por ter ficado sem luz durante tanto tempo. O Centro de Saúde Coletiva de Petrópolis passa a adotar o sistema Consulta Fácil. Agora, como já acontecia com outras unidades, o paciente poderá agendar a sua consulta para a clínica geral pela internet. A partir desta segunda-feira, 27 de fevereiro, o Centro de Saúde Coletiva estará incluído no sistema Consulta Fácil. Agora, como já acontecia com outras unidades, o paciente poderá agendar a sua consulta pela clínica geral pela internet. Para isso, basta acessar o QR Code que aparece na tela e selecionar a especialidade necessária. Neste primeiro momento, serão disponibilizadas 50 das 150 vagas ofertadas semanalmente. As outras 100 vagas serão disponibilizadas para marcações presenciais na próxima quarta-feira, dia 2 de março. Os agendamentos poderão ser feitos diretamente no balcão da unidade. Através do Consulta Fácil, o histórico com informações dos pacientes fica gravado e todos os agendamentos ficam registrados, o que permite, por exemplo, verificar casos de faltas recorrentes de um mesmo usuário ou ainda se estão ocorrendo faltas em uma mesma unidade de saúde. Moradores da rua Gaspar Gonçalves, no Quarteirão Brasileiro em Petrópolis, reclamam da situação de abandono da rua. Quem vive na região precisa conviver com os ratos invadindo as casas. Além disso, não há transporte público na localidade. Abandono. Essa é a palavra que, segundo os moradores da rua Gaspar Gonçalves, em Petrópolis, define a situação da localidade. Nas lixeiras não há mais espaço para colocar detritos. Isso porque a coleta demora a ser feita. Além disso, eles precisam conviver com os ratos invadindo as casas e oferecendo riscos à saúde. Os fios de energia elétrica, quando não estão arrebentados, se unem à vegetação. A fiação você pode ver que está tudo ruim, o poste está tombando, entendeu? Aquele fio ali também está tudo no meio do mato, tudo embolando um no outro, isso não existe. Eu acho que eles têm que pegar e todo mundo, sei lá, o prefeito, o vereador, tem que pegar e tem que dar uma atenção para a rua Gaspar Gonçalves. Dificilmente eles vêm fazer a coleta aqui e quando vêm não conseguem levar tudo, para vocês verem como é que tá, entendeu? Aí entope o rio, porque com isso entope, a rua fica cheia de água de lama, porque caiu essa barreira aqui na chuva e nada fizeram, a gente que teve que dar um jeito aqui para poder transitar, né? Tá muito ruim. E esses buracos na rua, já teve algum relato de alguém que caiu, se machucou? Sim, teve sim, uma vizinha minha caiu, torceu o tornozelo, ficou 15 dias de atestado. Um outro problema enfrentado pela população é a falta de transporte público. Quem mora na região precisa descer e subir a rua a pé. À noite a situação fica ainda pior. Isso porque em alguns trechos não tem iluminação pública. Aqui poderia ter um micro-ônibus, mas não tem, entendeu? Ou uma van, porque tem muita gente indo embora daqui, né? Porque não tem. Tem muita gente que tem gente doente em casa. Tem muita gente que é acamada, tem muita gente que faz tratamento, entendeu? Então, quer dizer, esse trecho que sobe aqui, os outros falam assim, não é um trechinho de nada. Para eles, porque para quem sobe aqui é cansativo. Não aguento subir com bolsas, tem muitos idosos aqui que já estão mudando por causa disso, né? E aqui a gente está jogado, não tem... Ninguém vem aqui ver a gente. A quadra de futebol, onde as crianças costumam se divertir, também fica sem iluminação à noite, porque as lâmpadas queimaram e ainda não foram trocadas. No local há muitas árvores que correm o risco de caírem por cima das casas. A situação preocupa os moradores, que cobram o serviço de poda de forma urgente para a região. Quando chove, a rua principal que dá acesso às casas se torna uma cachoeira. Para chegar em casa é preciso se segurar firme para não ser arrastado pela enxurrada. Quando chove aí é muito difícil, porque como não tem canaletas no canto para a água escoar,
ela passa tudo no meio da rua. Então, quando chove forte, se você sobe, a água vem na canela, né? A água vem, sobe para cima do sapato, vem numa altura boa. Nós questionamos a Prefeitura sobre os problemas apresentados na reportagem, mas até o fechamento desta edição a Prefeitura não tinha nos respondido. Moradores do Brejal, que ficam no distrito da Posse, em Petrópolis, promoveram uma manifestação para pedir melhores condições nas estradas vicinais da região. Brejal abandonado! Brejal abandonado! Brejal abandonado! O centro da Posse, 5º distrito de Petrópolis, ficou movimentado na tarde desta terça-feira. Isso porque diversos moradores da região do Brejal se manifestaram para pedir que o poder público dê mais atenção às necessidades da localidade. A ação ocorreu após diversos pedidos não atendidos de melhorias na estrada da região, que abriga grande parte dos produtores rurais da cidade. Diante da constante inércia por parte do governo municipal, os moradores fecharam uma das vias da Avenida Professor Flávio Castro e exibiram cartazes com pedidos de ajuda ao poder público. A gente já está há uns 8 anos nessa luta aí. E as estradas já vêm nessa demanda há bastante tempo. Não é que a prefeitura não faça algum serviço lá, eles vão e fazem, que é um serviço que a toda chuva leva embora. Ou seja, é o dinheiro de todo contribuinte que vai embora de ralo com a água da chuva. Bota o saibro, eles gastam com mão de obra, gastam com material e na primeira chuva isso tudo vai embora. Então vai resolver com asfalto, não tem outra solução. Vai gastar, mas vai gastar uma vez só. Segundo os produtores rurais, muitas vezes eles deixam de entregar encomendas devido à impossibilidade de usar as estradas que cercam a região. A falta de estrutura viária causa danos aos veículos e, consequentemente, prejuízos aos produtores que não conseguem escoar as mercadorias. Quando chove, não tem acesso, os produtores precisam descer para o Ceasa. E tudo é muito difícil para a gente. Muita poeira, muito buraco. A região conta com pouco mais de 80 quilômetros das estradas vicinais, que praticamente não recebem manutenção. No local, vivem aproximadamente 60 produtores rurais e 200 agricultores. Os moradores contam que se sentem abandonados há anos. Ninguém faz nada, né? Não tem ação. Não tem ação. O povo acordou e agora está fazendo protesto, né? Colocam sempre a culpa nas chuvas. Ah, mas chuva não dá para resolver, não dá para resolver. Chega no inverno que é a hora de resolver, ninguém aparece. Só aparece de 4 em 4 anos, ou 2 em 2 anos, né? Que é eleições de 2 em 2 anos. Aí na hora de resolver não resolve nada. E sempre o pessoal sendo prejudicado, pedindo e nada. Além dos problemas relacionados às estradas, os moradores também reclamam da instabilidade ligada diretamente à rede elétrica. Diversos moradores e comerciantes ficaram horas e dias sem luz e a instabilidade permanece até os dias de hoje. Esse é o caso de Jean Ruffier, um dos moradores de lá do Brejal. Não é isso, Jean? Sim, é verdade. Não é só a mazela das estradas que nós estamos sentindo. Nós passamos, e já é frequente, é muito frequente há anos, o descaso da Enel com relação ao fornecimento de energia elétrica para os moradores. Semana passada nós ficamos em alguns locais até 5 dias sem energia elétrica. Isso numa região que pretende e é a maior produtora de produtos orgânicos e convencionais de agricultura. O polo turístico é muito forte também. E está todo mundo muito ressentido, a comunidade, o turismo e os produtores rurais. Até o momento, a Prefeitura não respondeu os problemas mostrados na reportagem. Após as tragédias de 2022 em Petrópolis, o governo do estado destinou verbas emergenciais à cidade para ajudar a economia do município. Especialistas afirmam que, sem essa contribuição, Petrópolis não conseguiria recuperar os 665 milhões de reais perdidos com a tragédia de fevereiro de 2022. Durante as chuvas que atingiram Petrópolis em fevereiro e março de 2022,
Além das centenas de vidas que foram perdidas, as tragédias também geraram um prejuízo de 665 milhões de reais no Produto Interno Bruto do município. O valor é equivalente a 2%, segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Para o economista Gastão Reis, sem a ajuda do governo estadual, a cidade não conseguiria se reerguer financeiramente, mesmo sendo uma cidade turística. Houve, né, por parte do próprio Estado, até do governo federal e mesmo, obviamente, do governo municipal, eu diria até que uma parte muito significativa dos recursos vieram do Estado. O governador teve um olhar especial para Petrópolis. Petrópolis é uma cidade que conta com muitas opções de setores profissionais, como o turismo, a indústria, serviço e o comércio, por exemplo. A cidade já foi destaque no país pelo setor têxtil, que contava com um número alto de profissionais. Com o tempo, isso foi se perdendo e, como consequência, os petropolitanos têm buscado novas oportunidades de trabalho em cidades grandes como Rio de Janeiro e São Paulo. Para o economista, os casos são vistos de forma positiva. A cidade que sempre teve, numa área de ensino, né, mesmo ensino superior e tal, bons professores, né, enfim, e isso produz uma quantidade de profissionais que vai além da capacidade da cidade. Até certo ponto isso é natural. Segundo dados do CAGED, Petrópolis teve saldo positivo de 3 mil empregos em 2022. O número foi decorrente de 29 mil admissões e 26 mil desligamentos. O setor de serviço foi responsável pelo maior número de contratações. Para ele, o setor de tecnologia da informação tem crescido em todo o país, mas falta mão de obra. Com isso, há oportunidades de emprego em uma área que conta com boas qualidades de serviço. Eu estou muito entusiasmado com essa questão da área de TI, porque essa tem muita capacidade de absorver e mantê-los aqui, né? Ou seja, pessoas empregadas, né? Sendo bem pagas, e isso realmente eleva o poder aquisitivo da cidade. Eu acho até que tem um efeito de distribuir melhor a renda, porque você, às vezes, você não precisa necessariamente ter um curso superior. Você fazendo um curso na área de TI, você, às vezes, está ganhando muito mais do que um profissional que tem curso superior, perfeito? Tem que desmistificar um pouco isso, né? Enfim, a gente tem muito assim, mas tem que fazer faculdade. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro resgatou um cão que havia caído em uma fenda de 10 metros de profundidade na trilha do Morim, em Petrópolis, na última terça-feira, que ainda era carnaval. A operação durou cerca de 5 horas e envolveu técnicas de enlace e içamento com cordas. Segundo os militares, o espaço confinado de apenas 30 centímetros de largura foi um desafio para a equipe. Isso porque a equipe não conseguia ver o animal e teve que se guiar pelos latidos para efetuar as manobras. Uma lanterna amarrada na ponta de um bambu ajudou a iluminar o fundo da fenda. Após o salvamento bem-sucedido, o cão foi entregue ao tutor. Este ano, o quartel de Petrópolis já registrou 49 capturas e resgates de animais. Em todo o ano de 2022, foram 178 ocorrências deste tipo na região. E olha só, quem passa pela Praça de Correias aos domingos tem se deparado com diferentes atividades culturais que são oferecidas de graça aos moradores. O objetivo da ação é fomentar a cultura e atividades lúdicas na região. Atualmente, 3 projetos estão em andamento na região de Correias. Um deles é a Morada dos Livros, onde livros de diversos gêneros são disponibilizados gratuitamente na praça. Os moradores que passam pelo local podem pegar um livro emprestado e doar outro para que qualquer pessoa continue tendo acesso à cultura. O presidente da Associação de Moradores explica sobre o outro projeto desenvolvido na região. Nós temos o Correios Cultural, que é uma vez por mês, que é todo domingo de 10 a 1. Nós temos evento musical, leitura para criança, uma série de coisas que a gente tem na Praça Correias. Nós temos a coleta seletiva, que é feita às segundas-feiras, que todo o dinheiro que a gente arrecada com a venda do material é revertido para o Casta Correias, que é um projeto que a gente tem com tampinhas e lacres de refrigerante, que a gente pega, recolhe, vende e paga a castração de cachorro de pessoas que não têm condições
de pagar, a gente paga numa veterinária aqui de Petrópolis aqui. Para arrecadar ainda mais recursos financeiros para que seja possível realizar melhorias na localidade, uma campanha foi criada. O Dia do Pix acontece todo dia 15, quando os moradores podem ajudar financeiramente doando R$10 à associação. No mês de fevereiro, foram arrecadados mais de R$500. De acordo com o presidente da associação, as atividades físicas na Academia Pública de Correias estão sendo retomadas aos poucos. Os encontros são realizados às terças e quintas-feiras. A academia havia sido fechada durante a pandemia para evitar a transmissão da Covid-19. Com o trabalho que a gente desenvolveu desde 2021, a associação vem crescendo a cada dia. As pessoas vêm chegando, vêm querendo ajudar, vêm trabalhando, vêm se esforçando. Então a coleta seletiva vai crescendo a cada dia, porque sempre tem passa na minha casa agora. Aí a gente vai fazendo a jota certinha e o trabalho está legal. A gente fica por aqui, mas segunda-feira, 7h30 da manhã, estaremos de volta com muita informação para vocês, gente. Esperamos você. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.